Os adoradores do diabo podiam estar em qualquer lugar. Eles podiam ser os seus vizinhos. Eles podiam ser as pessoas encarregadas de cuidar do seu filho. Gente, bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Mas hoje as coisas sinistras não vão acontecer, porque elas já aconteceram. E a gente vai revirar os documentos do passado e a gente vai fazer um mergulho profundo, onde a gente vai refletir sobre um tema tão atual quanto a civilização e questionar um pouquinho a atualidade dos tempos em que vivemos. Esse é o novo quadro Documenturno, onde eu vou trazer pautas que me interessam e que eu imagino que vão interessar vocês também, como coisas bizarras e curiosidades do mundo em geral, sempre em formato informativo e em vídeo. Eu pretendo, por enquanto, fazer esse quadro uma vez por mês. Então, se você tiver sugestão de tema, pode mandar no e-mail que tá aparecendo aqui na tela e que vai estar na bio desse vídeo depois, na bio desse vídeo, na descrição desse vídeo. Enfim, viajei. Esse novo formato tá acontecendo agora graças a você que escuta o Turno da Noite e ao pessoal do Apoia-se, que é essencial para custear as edições. E por isso, se você não é um apoiador, se você quiser ser, o link vai estar na descrição desse vídeo, ou você pode escanear esse QR Code que está aparecendo na tela, que vai te redirecionar para a minha página do Apoia-se. E aí você vai ter o privilégio de participar do nosso grupinho de apoiadores do Instagram, onde não acontece muita coisa, mas é divertido. Não se esqueçam de se inscrever, seguir o podcast, acompanhar as outras redes sociais que também estão aparecendo aqui na tela e também vão estar na descrição desse vídeo. E, enfim, bem-vindos ao primeiro Documenturno de todos. E eu espero muito que vocês gostem. Qualquer coisa, eu quero perguntar uma coisa. O que é que a Doja Cat, a Lady Gaga, a Beyoncé e agora a Taylor Swift têm em comum? Você pode estar pensando, uma carreira de sucesso? São artistas premiadas? Elas têm muitos fãs? Muito dinheiro? Músicas famosas? Mas não, nada disso. E para responder essa pergunta e também mostrar para vocês aonde eu quero chegar, eu vou trazer aqui uma seleção de postagens que eu peguei na antiga rede social do Passarinho. Aqui no primeiro tem uma foto da Doja Cat falando Rapper Doja Cat. Quero dizer, só admite, fala eu adoro Satã. A gente já entendeu. Esse segundo, ela estava respondendo o backlash que ela estava recebendo do público, que estava dizendo que ela era satanista e tal. E ela só falou, o Satã agradece pela repercussão. E esse último tá falando de um clipe dela. Tá falando, o novo clipe da rapper Doja Cat tem satanismo escancarado. Esses artistas nem estão tentando esconder isso mais. E as pessoas ainda os idolatram. Sobre a Lady Gaga, esse primeiro tweet tem uma performance ao vivo dela e tá escrito: Lady Gaga se torna possuída demonicamente durante uma apresentação ao vivo. Será que a Lady Gaga é sequer humana? Será? Esse segundo também tá analisando um clipe dela. Esse cara que aparece nesse print tá analisando num vídeo e tá escrito: a Lady Gaga parece genuinamente orgulhosa do seu satanismo em geral. Esse último, gente, eu amo essa estética podre, de uma fonte podre, com um traçado podre, escrito de qualquer jeito num print. Tá escrito: Lady Gaga se superou no seu próprio padrão do satanismo no seu último clipe. Eles nem tentam mais esconder. Pelo contrário, é como se eles quisessem que o mundo todo saiba. Esse primeiro da Beyoncé é muito bom. A Beyoncé é uma Illuminati adoradora do Satã. E é uma completa desgraça ter ela performando no dia em que a gente comemora o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mito da Beyoncé ser Illuminati. É conspiração, na verdade, né? Não é um mito, mas eu ouço isso desde que eu sou gente. Gente, esse segundo é muito bom.
Tá falando que ela é demoníaca e pra gente perceber como a sua face se transforma totalmente quando ela faz o símbolo dos chifres do diabo. Não, isso não é um jogo. É o demônio dentro dela, conhecido como Sasha Fierce. Estamos em guerra espiritual. E nesse último, estão falando que na promoção do seu novo álbum ela apareceu com um body com chifres satânicos. Além de que ela está fazendo um sinal, tampando um dos olhos, acredito que seja aí uma conspiração Illuminati também. E isso é um símbolo que significa submissão e aliança. Agora, um padrão constante dessas postagens é que apesar de eu estar borrando os nomes de quem postou para não arrumar um problema para minha cabeça, a maioria foi feita por perfis verificados, ou seja, pessoas que pagam o selo azulzinho. Perfis de extrema direita que dedicam a sua página inteira e, consequentemente, o seu tempo para disseminar fake news, conspiração e discurso de ódio disfarçado, como sempre, de preocupação com a vida das pessoas, com a pátria e com os valores e com a moral do mundo. O que vai salvar na moral do mundo? Espalhar fake news? Eu não sei, mas para essas pessoas faz muito sentido. E apesar dela ter passado ilesa por um tempo, sendo vista como a queridinha da América, o exemplo de boa menina, um anjinho, com o boom astronômico que a Taylor Swift teve nos últimos anos, ela ganhou de brinde a sua própria Santa Inquisição, perseguindo e acusando ela de bruxaria, satanismo, whatever. Quem não se lembra desse vídeo icônico que irritou no Mas TikTok? recentemente Taylor Swift está mostrando a sua verdadeira face. Começando por alguns figurinos que ela tem usado bastante o símbolo da serpente. E agora falando sobre esse clipe completamente bizarro que ela fez em uma das suas músicas. Agora indo para outro clipe que foi o último que ela lançou da sua música Karma, em que ela literalmente veste uma máscara de demônio. Todo o cenário ao redor remete muito ao inferno e todos os seus dançarinos dançando nesse inferno enquanto ela tá com essa máscara de demônio. Mas essas divas, elas não são exclusivas, não é um fenômeno exclusivo que tá acontecendo com elas. Hoje a moda de acusar as pessoas de satanismo voltou com tudo, e com essa onda crescente conservadora e evangélica tomando conta não só do Brasil, mas do mundo todo, é difícil encontrar alguém que não seja considerado, no mínimo, sombrio. Seria isso uma histeria coletiva? Um delírio religioso? Eu não sei. Mas eu sei que essa não é a primeira vez na história que isso acontece. E esse surto atingiu seu ápice nos anos 80, durante um período que ficou conhecido como o Pânico Satânico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente falar dos anos 80 e da onda do Pânico Satânico de fato, a gente vai voltar um pouco na história para entender um pouco sobre a perseguição religiosa ao longo dos anos. A gente vai voltar a 788 anos atrás, para eu ser mais específica, em 1231, quando, com o crescimento das seitas religiosas, o Papa Gregório IX criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. Mas tá, quem eram os suspeitos de heresia? Qualquer um que praticasse coisas diferentes daquelas reconhecidas como cristãs. Esse período foi chamado de Inquisição Medieval. E o que difere a Inquisição Medieval do seu segundo período é que as penas eram mais leves. Até existiam casos de tortura, sim, mas o castigo principal para os hereges era eles serem excomungados da igreja. Então, em 1478, a Inquisição entrou na sua nova fase, que ficou conhecida como a Inquisição Moderna. O principal alvo da perseguição agora eram os judeus e os recém-convertidos ao catolicismo, porque existia suspeita de que os recém-convertidos ainda podiam estar praticando o judaísmo. A monarquia, então, preocupada com o poder aquisitivo que esse grupo de pessoas tinha, começou a apoiar a igreja e a perseguição tomou proporções absurdas. A princípio, eram acusados de hereges, por exemplo, aqueles que não comiam carne de porco, porque isso era coisa de judeu. Mas depois, essa perseguição se expandiu para incluir protestantes. Olha que ironia. Sim, se você é evangélico, provavelmente você teria sido perseguido
na Inquisição. Eles perseguiam iluministas, incluindo pesquisadores e cientistas, o que acabou causando um retrocesso muito grande no termo de inovações tecnológicas, inovações médicas, científicas, etc. E além, né, obviamente, dos homossexuais, poligâmicos, indígenas, qualquer minoria num geral. Se é considerado minoria, você vai ser perseguido. Alguma semelhança com a realidade de hoje? Porque não é mera coincidência. Dessa vez, os castigos eram muito piores. Era morte, tortura, destruição de bens, fogueira. Eles amavam queimar as pessoas na fogueira. E é difícil encontrar um número que englobe os números de todos os países onde a Inquisição aconteceu, mas só na Espanha, até o fim da Inquisição, em 1834, é estimado que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. Mas a gente sabe que esse movimento não foi exclusivo da Espanha ou até mesmo da Europa. Entre os anos de 1693 e 1694, na cidade de Salem, nos Estados Unidos, você provavelmente sabe sobre o que eu vou falar agora, aconteceu um dos casos mais notórios até hoje de caça às bruxas. Na pequena cidade de Salem, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, sendo que 78% eram mulheres. 20 pessoas foram mortas. Existe um filme de 1992 que chama Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos. E ele debate a história da demonologia e da bruxaria, as suas primeiras aparições na cultura primitiva, as primeiras representações do inferno, além de mostrar como essas crenças foram evoluindo com a sociedade, assim como a perseguição às mulheres acusadas de bruxaria, a visão de transtornos mentais como manifestações demoníacas. Esse filme traz uma frase muito legal, que diz que na época da caça às bruxas, era muito perigoso ser velha e feia, mas também não era muito seguro ser jovem e bonita. Eu recomendo muito que todo mundo assista esse filme, porque apesar dele ter mais de 100 anos, ele ainda traz muitos aprendizados completamente condizentes com os dias de hoje. Dando um salto na história agora para 1950, os Estados Unidos viviam um período chamado de macartismo, que consistia basicamente em perseguir e acusar pessoas de traição e subversão. Esse foi um movimento de repressão ao comunismo, mas os principais alvos eram as organizações sociais pelos direitos humanos. Fossem esses os direitos das mulheres, fosse da comunidade gay, fosse dos trabalhadores. Se você estava lutando por direitos humanos, você era comunista e você ia ser perseguido. Os patriotas acreditavam que a busca por esses direitos prejudicava as tradições e os valores morais do país. E aí, como um fruto direto do macartismo, surge um movimento ultraconservador chamado a Maioria Moral, que mais tarde virou um partido político que se dizia pró-família e pró-americanos. Então, com o fortalecimento absurdo do cristianismo e o surgimento, em 1966, da Igreja de Satã, que foi fundada por um cara chamado Anton LaVey, guardem esse nome que ele vai voltar para a discussão, ocorreu a ascensão de um movimento anti-seitas, que acusava as seitas de sequestrar e de fazer lavagem cerebral em crianças e adolescentes. E, paralelo a isso, o campo da assistência social estava desenvolvendo um trabalho maior em relação à proteção das crianças, principalmente de abusos. E o campo da psicologia também estava desenvolvendo pesquisas sobre o transtorno do estresse pós-traumático e sobre as memórias reprimidas, principalmente pela quantidade de veteranos da guerra e pela sua necessidade de tratamento. Chegamos nos anos 60 e os Estados Unidos estão profundamente envolvidos na Guerra do Vietnã. Diversos jovens são enviados para terras desconhecidas para lutar por coisas que eles nem
entendem direito e às vezes eles nem concordam e eles acabam nunca mais voltando para suas famílias. As pessoas queriam paz e com isso surge o movimento hippie. London's Hyde Park becomes a hippie festival as some 3,000 so-called flower children gather to preach love, peace, and legalize pot, marijuana to us. The colorful, chaotic congregation used posters to plead their cause. Gente de todas as idades, mas na grande maioria os jovens iam para a rua protestar. Eles queriam paz, o fim da violência, o fim do estilo de vida ultraconsumista que o capitalismo pregava, a liberdade, o fim das guerras, enfim, eles queriam paz. A comunidade hippie se expressava através de música, arte, poesia. E foi essa paixão e esse desejo de liberdade e de união que levou uma multidão para um dos festivais de música mais famosos da história. O Festival de Woodstock, que aconteceu em 1969. This is the concert that most Americans remember as the ultimate countercultural event. Look what's happening at the street, got a revolution. Hey, I'm dancing down the street, got a revolution. Nesse mesmo ano, só que antes do festival, um grupo de hippies, uma família, como eles mesmos se chamavam, vivia em um rancho cinematográfico meio que abandonado lá na Califórnia, onde eles consumiam muitas drogas, faziam música e idolatravam cegamente o seu líder, um homem chamado Charles Manson. Mas o Charles Manson ele não era um hippie como os outros, que lutava pela paz, pela liberdade, pela igualdade. Não. O Manson era obcecado com uma guerra racial, ele era extremamente racista, além de ser uma pessoa extremamente frustrada, porque ele tinha um sonho de ser um músico de sucesso, e isso acabou nunca se tornando realidade. Então, no dia 9 de agosto de 1969, seguindo as ordens do seu líder, alguns membros da família Manson invadiram uma casa que tinha sido alugada pelo famoso diretor Roman Polanski. Só que o Roman Polanski não estava em casa essa noite, e por isso ele acabou escapando do massacre, que tirou a vida da sua esposa, a atriz Sharon Tate, que estava grávida do primeiro filho do casal, além de 4 outros amigos deles. No dia seguinte desse ataque brutal, a família invadiu a casa onde morava um casal chamado Rosemary e Leno LaBianca e tiraram a vida do casal também. Esse caso gerou uma repercussão astronômica na imprensa e o Manson foi descrito por promotores como o homem mais maligno e mais satânico que já existiu. O medo entre a população crescia. Open them. I'm not against you, huh? Are you bitter? Bitter? No. No. I have a question. Are you guilty of any murders? Are you guilty of plotting any murders? I killed a chicken once. Any And I human felt- beings? No, no. No início dos anos 70, o Anton LaVey, aquele cara que eu falei antes, que fundou a Igreja do Satã, publicou um livro chamado Rituais Satânicos. E isso reforçou na cabeça das pessoas a ideia de que rituais ocultos e obscuros tinham se tornado uma parte comum na vida de muitos americanos. E para melhorar, muitos proclamados ex-satanistas começaram a vir a público para alimentar ainda mais essa visão, dizendo que o mundo estava de fato sendo governado por seitas satânicas e bruxas. Esse crescente fascínio pelo ocultismo acabou coincidindo com uma série de casos extremamente famosos de serial killers que aconteceram durante os anos 70, como o assassino do Zodíaco e o assassino do Alfabeto, que usavam padrões ritualísticos nos seus crimes e nenhum dos dois nunca foi pego. Teve o Ted Bundy, o John Wayne Gacy, o estrangulador de Hillside e o David Berkowitz, também conhecido como filho de Sam, que provocou um pânico em massa durante o verão de 1977 na cidade de Nova York. Um escritor do New York Times chamado Jonathan Mahler disse sobre o impacto que o filho de Sam teve na mídia que a cobertura frenética da imprensa alimentou a crescente sensação de medo, e a crescente sensação de medo alimentou a cobertura frenética da imprensa.
E aí, em 1978, para chocar mais ainda o estadunidense, teve o bizarro massacre de Jonestown, onde os membros de uma igreja, não era uma igreja satânica, era uma igreja cristã, foram guiados por um líder carismático chamado Jim Jones até a Guiana Francesa, aonde eles estavam buscando a Terra Prometida. Mas essas pessoas acabaram sendo convencidas e manipuladas pelo Jim Jones, a beberem um suco, tipo um suco Tang, que chama Kool-Aid, é um Tang americano, com veneno. As pessoas beberam suco Tang com veneno, e isso resultou no maior suicídio em massa da história. E como eu disse, mesmo isso não tendo nenhuma relação com o satanismo nem com o ocultismo, isso mostrou mais para a sociedade o perigo dos cultos e das seitas. The nightmare at Jonestown left more than 900 members of the People's Temple dead. Americans who had followed the Reverend Jim Jones into the Guyanese jungle in search of a better life. The confusion that followed their mass slaughter has turned into a massive expense for the U.S. government. A cultura pop da época estava respondendo a essa obsessão americana. E esse período que antecede aos anos 80 foi marcado principalmente por algumas obras. Em 1968, o filme Bebê de Rosemary, que foi dirigido pelo Roman Polanski, o que traz ele de volta para a narrativa do satanismo nos anos 60. A história fala sobre a Rosemary Woodhouse, que é uma jovem que muda para um prédio antigo em Nova York com seu marido Guy, que é um ator iniciante. Depois dela engravidar, a Rosemary começa a suspeitar que os seus vizinhos idosos e o seu próprio marido fazem parte de um culto satânico que tem planos sombrios para o seu bebê. Aí a gravidez vai avançando, ela vai sofrendo de dores estranhas, além de estar muito paranoica, cada vez mais paranoica, e todo mundo ao redor dela insiste que ela tá imaginando coisas. E no final, ela tá certa, né? Mas eu não quero dar muitos detalhes e spoilers para caso alguém não tenha assistido ainda. Mas o filme fala sobre isso, sobre culto, sobre satanismo, sobre o anticristo. E aí, em 1972, é publicado o livro The Satan Seller, que era uma suposta autobiografia do autor Mike Warnick, onde ele contava como ele foi introduzido ao satanismo quando ele ainda era criança e como ele era obrigado a participar de orgias e sacrifícios humanos. E ele conta como ele chegou a liderar uma legião de 1.500 satanistas para promover todo tipo de caos no mundo. E depois, obviamente, como ele acabou conhecendo Jesus e se convertendo. E o livro foi um best-seller religioso. Só que por que eu disse que era uma suposta autobiografia? Porque 20 anos depois ele foi desmentido em uma revista evangélica e nada daquilo aconteceu. Em 1973, teve o filme O Exorcista, que provavelmente todo mundo já assistiu e talvez seja o filme de terror mais icônico de todos os tempos. E para quem não conhece, ele conta sobre uma menina de 12 anos chamada Regan McNeil, que começa a apresentar uns comportamentos um pouco sinistros depois de brincar com o tabuleiro Ouija, ou como nós brasileiros apelidamos carinhosamente o jogo do copo. Começa uma batalha lá espiritual, a mãe dela chama padres para exorcizarem ela, e eu também não vou contar o final porque eu não quero dar spoiler. Mas novamente a gente vê o satanismo. Dessa vez, pela primeira vez, a gente vê a possessão demoníaca e os jogos demoníacos. Afinal, esse foi o filme que popularizou o tabuleiro Ouija, e vocês vão entender mais pra frente o impacto que esses jogos demoníacos chegaram a ter. E em 1976 é lançado o filme A Profecia, que acompanha a história de um diplomata chamado Robert, que sem o conhecimento e sem o consentimento da sua esposa, adota um bebê, depois que o bebê deles morre no parto. Então ele adota um bebê sem a esposa dele saber que o bebê dela morreu. Eles dão o nome do bebê de Damien e eles criam ele, né? Afinal ela não sabe, então ela cria como se fosse o próprio filho. Só que conforme o Damien vai crescendo, várias coisas sinistras começam a acontecer, incluindo mortes misteriosas. E os animais também se comportam de um jeito estranho perto dele. E aí um padre avisa o Robert que, na verdade, o Damien é o anticristo. E um fotógrafo descobre umas pistas sobre a origem e sobre as coisas que esse menino vai fazer no mundo.
Enfim, sem spoilers de novo. Mas mais uma vez o anticristo é colocado em pauta, e com ele um iminente apocalipse bíblico. Todo esse panorama da sociedade e da cultura estadunidense até o final dos anos 70 foi preparando o terreno para a gente chegar aonde a gente chega agora, os anos 80, o ano oficial do início do pânico satânico. No dia 1º de novembro, um psiquiatra chamado Lawrence Pedzer lança um livro chamado Michelle Remembers, ou Michelle se lembra, onde ele relata algumas lembranças de umas sessões de terapia com a sua paciente, chamada Michelle, obviamente, que acabou se tornando sua esposa mais pra frente. A relação paciente-terapeuta ali sendo bem bizarra. Ela dizia que ela tinha algo importante para contar, mas ela não lembrava o que era. E aí, durante 14 meses de terapia e mais de 600 horas de hipnose, o Pedzer ajudou ela a ter memórias horríveis. Olha que ajuda. Ela lembrou de uma coisa chamada SRA. Guardem isso que vai aparecer bastante nesse vídeo. SRA é abuso em ritual satânico ou abuso ritualístico. E esse foi um termo criado para denominar um método de controle sobre pessoas de todas as idades, consistindo em maus tratos físicos, sexuais e psicológicos por meio de rituais, com ou sem significado e conotações satânicas. Dizem que quem pratica o SRA pode usar rituais satânicos como parte do seu sistema de crenças para facilitar o controle e os maus tratos das suas vítimas. E foi isso que ela lembrou que ela tinha vivido. Ela disse que a mãe dela fazia parte de um culto satânico. E aí, nesse mesmo ano, em Bakersfield, na Califórnia, algumas assistentes sociais que leram esse livro souberam, através de 2 crianças, que mais tarde descobriram que foram coagidas a inventar essa história, que existia uma seita de sexo ocultista, o que gerou, muitas denúncias. Até que em 1983... Judy Johnson, uma mulher descrita como alcoólatra e esquizofrênica, denunciou à polícia o seu marido, chamado Ray Buckey, dizendo que ele havia sodomizado o seu filho, após o filho dela começar a se queixar de dores intestinais. Uma coisa simples, dores intestinais causou isso. Enfim, o Ray, ele era professor em uma escola de educação infantil chamada McMartin, onde a sua avó era fundadora e a sua mãe era a administradora. E assim, com essa simples acusação, começou o maior, o mais longo e mais caro julgamento da história da Califórnia. What may become one of the biggest child molesting cases ever on record, 7 nursery school teachers were arraigned today on more than 100 counts of child molestation. The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and 2 grandchildren. Finding out just what happened to the McMartin preschoolers in Manhattan Beach, California, would spark a national media obsession. A Judy, ela fez outras diversas acusações, como zoofilia por parte dos funcionários da McMartin, rituais satânicos, abuso sexual, abuso ritualístico e muitas outras coisas. E aí, perante toda essa bizarrice, o que a polícia fez? O que vocês acham que a polícia fez? Achou que era de bom tom enviar cartas para os pais de mais de 200 alunos, falando para ele ficar de olho nos filhos e questionar eles sobre isso, porque eles poderiam ter sido vítimas de abusos. Para vocês terem uma noção, foi tudo tão surreal que houve um episódio onde pediram para uma criança identificar o seu abusador numa mesa com diversas fotos de diversas pessoas. E a criança apontou para uma foto do Chuck Norris. Essas denúncias foram enviadas ao Instituto Internacional da Criança, que era uma organização sem fins lucrativos, administrada por um homem chamado Key McFarlane. O Key era um psicoterapeuta não licenciado. Ele era um psicoterapeuta que não tinha direito de exercer a profissão porque ele não estudou para isso. Só que ele tomou a frente das denúncias e ele conduziu exames em aproximadamente 400 crianças que frequentavam a creche. Esses exames foram feitos com bonecas anatomicamente corretas e de uma maneira extremamente coercitiva, o que resultou
321 acusações de abuso infantil contra 48 crianças, praticados por 7 funcionários da creche. Essas acusações bizarras incluíram alegações de que os donos da creche construíram túneis subterrâneos secretos que levavam as crianças até as cerimônias satânicas. Acusações de que eles sacrificaram um bebê em um ritual, que eles jogaram crianças em vasos sanitários e até, pasmem, que eles podiam se transformar em bruxas e sair voando. Durante as audiências preliminares desse caso, o Glenn Stevens, que era o promotor encarregado, percebeu que os depoimentos das crianças pareciam um pouco inconsistentes. E aí, ele descobriu que elas estavam se encontrando com Lawrence Pedzer e com a Michelle. Sim, os do livro Michelle Remembers. E ele acusou os dois de influenciarem os testemunhos. No final das contas, o julgamento durou 7 anos e custou 15 milhões de dólares, mas todos os acusados acabaram sendo absolvidos e a escola foi demolida em 1990 como um resultado direto da repercussão imensa que o caso teve na mídia. O New York Times, o Los Angeles Times, alguns canais de TV, eles não falavam em outra coisa. E esse caso, até hoje, é citado como um dos maiores exemplos de histeria coletiva e de pânico moral da história dos Estados Unidos. Existe um termo em inglês que é o stranger danger, que é usado para ilustrar o fato de que você deve ter medo de tudo e de todos. E tudo que é estranho é perigoso. E aí, de acordo com uma matéria publicada no Vox, um escritor chamado Peter Bebergal disse que os anos 80 foram marcados pelo stranger danger e por um medo crescente da sua própria vizinhança. Os adoradores do diabo podiam estar em qualquer lugar. Eles podiam ser os seus vizinhos. Eles podiam ser as pessoas encarregadas de cuidar do seu filho. Durante esse período, o transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como TDI, estava começando a ser estudado. Inclusive, a primeira vez que ele aparece no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que também é conhecido como DSM, foi em 1980. Só que ele ainda era um conceito novo e pouco explorado. E com a presença do diabo cravada no inconsciente coletivo, as pessoas que sofriam de TDI eram vistas como possuídas. O que acabou fazendo com que uma onda de exorcismo surgisse como a única forma possível de tratamento para esses pacientes. Lembram do que eu falei sobre os jogos demoníacos? Pois bem, em 1982, depois de um garoto tirar a sua própria vida, a mãe desse garoto, que se chamava Pat Pullins, foi ao público dizer que aquilo aconteceu devido a uma maldição do jogo Dungeons and Dragons. E aí, então, ela e mais um grupo de ativistas contra o ocultismo, sim, um grupo de ativistas contra o ocultismo, começaram uma cruzada contra esse jogo e contra outros jogos de RPG que eles classificavam como demoníacos e perigosos. I do not think that many parents are aware of what's inside the game. In fact, in my presentation, I show many pictures from the inside the books just to show the images of this game. I mean, the gruesomeness of this game and the occult link to it. Todo mundo estava paranoico. O pânico satânico era real e o mundo ao redor das pessoas era um lugar sombrio e maligno e todo mundo precisava se proteger e proteger as pessoas que eles amavam desse mal. Uma escritora chamada Catherine Gold chegou a publicar uma lista de indicadores cheia de sintomas super vagos e superficiais que poderiam indicar diversos problemas que uma criança pudesse estar passando, mas ela publicou isso como indicadores para ajudar a diagnosticar o SRA nas crianças. Um documentário produzido pelo Geraldo Rivera, chamado Adoração ao Diabo, expondo o underground de Satanás, virou o mais assistido da história da TV até aquele momento. E o mundo se via numa guerra entre anjos e demônios, entre o bem e o mal, e obviamente todo mundo queria que o bem vencesse. Deals with devil worship and satanic beliefs. It contains explicit scenes and descriptions of violent crimes and rituals. Because of the program's theme and controversial subject matter, parental discretion should be exercised. You have to give a blood sacrifice to Satan. It's supposed to keep you protected. It's supposed to keep you pure. They said that if we told that the devil would come and kill our parents,
It doesn't matter if you believe in Satan. It doesn't matter if you believe in demons. What's important is to know that there are people out there that do, and they're willing to do anything to accomplish their goal. Satanism is more than a hodgepodge of mysticism and fantasy, more than a Halloween motif. It's a violent impulse that preys on the emotionally vulnerable, especially teenagers, often lonely and lost. As bandas de rock se tornaram grandes porta-bandeira para o ocultismo. Tanto, isso é muito bom, diziam que AC/DC significava After Christ, Devil Comes. Depois de Cristo, o diabo vem. E que Kiss significava Knights in Satan's Service. Cavaleiros a serviço de Satã. Gente, Kiss, literalmente, beijo. Enfim, um psicólogo chamado Corydon Hammond divulgou uma teoria detalhada feita a partir de sessões de hipnose com pacientes supostamente vítimas de SRA, alegando que eles foram cobaias de uma conspiração mundial de células clandestinas secretas que usavam tortura, controle mental e SRA para transformar essas pessoas em prostitutas, assassinos, traficantes. Essa teoria dava um jeito de culpar até as crianças participantes, vítimas da pornografia infantil. E ele dizia que essa dupla personalidade podia ser ativada apenas com o uso de uma palavra-chave. E ele ainda disse que toda essa conspiração foi arquitetada por um médico judeu. Uma cabecinha bem da época da Inquisição, apesar dele ter divulgado essa teoria em 1990. Agora eu vou entrar num assunto mais delicado, mas que é necessário abordar quando a gente fala da histeria coletiva, que são as vítimas. Pessoas que pagaram e pagam até hoje o preço de acusações sem pé nem cabeça e que não se limitam exclusivamente aos anos 80, mas que possivelmente sofrem por consequência do que ocorreu nessa época. Frank Fuster é um imigrante cubano que foi acusado junto com a sua esposa, que é uma imigrante ilegal, de molestar 8 crianças em 1984. E apesar da falta de provas, o Frank foi condenado a no mínimo 165 anos de prisão. Ele segue preso até hoje e não tem representação legal. Patrick Figuered, um homem de 72 anos, está desde 1992 cumprindo pena por uma condenação de abuso ritualístico. Joseph Allen é um homem de 63 anos que está cumprindo pena desde 1994, depois de ter sido acusado junto com uma mulher que ele não conhecia e nunca tinha visto antes por abuso infantil ritualístico. Só que a mulher foi exonerada e ele segue preso. Um diretor de escola na Flórida passou 21 anos preso por falsas alegações de SRA e ele foi solto aos 80 anos, só que exigiram que ele mudasse de país. Ele foi exilado. Em 1984, 3 membros da mesma família, a família Amiralt, foram condenados sob falsas alegações de SRA através de coerção de memórias falsas em crianças. Um dos réus passou 10 anos preso, o outro passou 20, e a terceira morreu de câncer na prisão, sendo que ela foi exonerada 1 ano depois da sua morte. Em 1997, 4 mulheres lésbicas ficaram conhecidas como as 4 de San Antônio, quando em meio a uma onda de ressurgimento do pânico satânico e, consequentemente, conservadorismo, homofobia e etc., elas foram acusadas por abuso sexual infantil. As 4 passaram 15 anos na prisão, até as suas condenações serem anuladas e elas serem soltas. Ainda assim, o caso criminal mais notório da era do pânico satânico foi o caso dos 3 de West Memphis, quando em 1993, 3 adolescentes na cidade de West Memphis, no Arkansas, foram acusados e depois condenados pela horrível agressão sexual e assassinato de 3 meninos. Os adolescentes foram acusados principalmente com base em boatos, fake news, por causa dos seus estilos de vida que eram góticos e os rumores de que eles adoravam Satanás, mesmo não tendo nenhuma evidência física. Um famoso documentário chamado Paradise Lost divulgou esse caso e esses 3 homens foram finalmente libertados em 2011, depois que novas evidências de DNA mostraram que eles não tinham nenhuma conexão com a morte daqueles meninos. No Brasil também tiveram casos notórios que marcaram a nossa história e têm total ligação com o pânico satânico.
São 2 casos que embrulham meu estômago. Eu não gosto de falar de true crime, mas eu acho necessário trazer para esse assunto. E o primeiro que eu quero trazer é o caso Evandro, que foi contado perfeitamente pelo Ivan Mizanzuki no podcast Projeto Humanos, onde uma família inteira foi acusada de ter matado uma criança para fins ritualísticos na cidade de Guaratuba, no Paraná. Além dessa família, outras pessoas foram acusadas pelo envolvimento no caso, e entre elas, um pai de santo que não tinha nada a ver com a história e serviu para evidenciar o preconceito imenso que o Brasil tem até hoje com religiões de matrizes africanas. Começa o julgamento de um crime que chocou o país. No banco dos réus, a mulher e a filha do ex-prefeito de Guaratuba, acusadas pelo assassinato de um menino num ritual de magia negra. E o outro caso que eu trouxe é um que machuca muito e que faz a gente entender a importância do combate às fake news, que é o caso da Fabiane Maria de Jesus. Uma dona de casa que morava no Guarujá. Ela era mãe de 2 filhos e ela sofreu um linchamento. Ela foi espancada em público por muitas pessoas, o que acabou resultando a morte dela. E tudo isso por causa de um boato de que ela usava crianças para fazer rituais de magia e bruxaria. O pânico satânico, ele segue extremamente vivo nos dias de hoje, só que ele funciona de uma forma diferente. Nos anos 80, ele era mais uma preocupação genuína das pessoas com o mal entrando nas suas vidas e levando a sua família e, enfim, destruindo tudo. Mas hoje ele funciona como uma arma política e de controle social. As teorias de conspiração da extrema-direita sempre acabam dando um jeito de resgatar algum mito do satanismo. Tipo a teoria do Pizzagate, que dizia que no porão de uma pizzaria em Washington, políticos importantes matavam crianças em rituais. Assim como teorias sobre as mudanças climáticas serem controladas pela China, teorias em relação ao Covid, à vacina, aos chips da besta. Essas teorias dão às pessoas uma sensação de controle quando elas veem informações extremamente perturbadoras e que ninguém pode fazer nada a respeito. E isso serve para acalmar os nossos medos do inevitável, do desconhecido. Elas são uma maneira de negar a realidade e negar o fato de que às vezes você precisa pensar sobre a sua própria fragilidade no mundo. Essas teorias são uma fuga para as pessoas que não são tolerantes à incerteza. Em 2017, num fórum da Deep Web, um usuário que era só @que começou a alegar que ele tinha conhecimento sobre uma vasta rede satânica de pedofilia que envolvia políticos, celebridades, pessoas poderosas, líderes mundiais, enfim. Essa conspiração defendia a ideia de que o Trump estava fingindo que ele não sabia de nada para que ele conseguisse juntar mais provas e prender esses pedófilos de uma forma mais eficaz. E esses pedófilos, que também estavam infiltrados no governo, além de praticar ritos satânicos e abuso sexual, também estavam traficando crianças para coletar os seus hormônios e fazer soros que poderiam lhes dar a juventude eterna. E aí, em um claro exemplo de pânico satânico, surgiu a página QAnon, chame do que quiser. Mas os seguidores dessa página usaram o medo de que os pais tivessem os seus filhos abusados, machucados e etc., para espalhar a mensagem nas redes sociais. Esse grupo usou hashtags extremamente superficiais como Save the Children, salvem as crianças. Salvem do quê? É uma coisa superficial, mas eles usaram essas hashtags e eles se disfarçaram perante várias tentativas de remoção desse grupo da página deles no Facebook, se disfarçando como uma comunidade antitráfico de direita. Enfim, o controle das pessoas através do pânico e do desejo de proteger aqueles que elas amam de qualquer tipo de mal que possa existir, eu consigo entender esse sentimento, sabe? Eu tenho um irmão pequeno e eu sou muito apegada a ele. Eu faria, qualquer coisa no mundo para proteger ele. Só que, gente, viver nessa extrema paranoia destrói a saúde mental de qualquer um. Só que se a sua saúde mental está destruída, é mais fácil te controlar. É muito mais fácil controlar as pessoas assim, com a disseminação do medo, das ameaças, do perigo, o medo da morte. Só que pior do que o medo da morte, o de morrer e ir para um lugar horrível.
Essa é a maior arma de massa de manobra que existe. E o pior é que enquanto tem muita gente se entregando para essa incerteza, para essa insegurança, tem muita gente lucrando muito com isso. Só que além das influências políticas, o pânico satânico até hoje influencia muito a cultura pop. Vocês já perceberam o aumento exponencial dos influenciadores cristãos? E eu, Giovana, pessoalmente não acredito que eles estejam fazendo isso por de fato estarem em busca de uma salvação, e sim porque eles estão em busca do público e eles sabem que hoje é lá onde o público tá. E com esse boom do cristianismo, a gente recebe de brinde a caça às bruxas modernas, porque hoje todo mundo é acusado de satanismo. Todo mundo vai pro inferno. Porque tudo é do diabo. Eu mesma, confissões, eu mesma nunca assisti Harry Potter, porque quando eu era criança, a minha mãe dizia que ele era um bruxo. E bruxo, como vimos aqui, é do diabo. E hoje eu me acho velha demais pra assistir. Eu entendo que foi uma coisa que marcou, mas eu perdi o hype por causa do pânico satânico. Pokémon, jogo satânico. Hollywood, Illuminati. As Olimpíadas, uma cerimônia de adoração a Lúcifer. A Anitta, meu Deus do céu, o próprio anticristo. Mas o lado bom desse movimento na cultura foi o surgimento da Satan Wave, que é um subgênero de filmes de terror fortemente influenciado pelo pânico satânico. Eu trouxe alguns exemplos mais recentes aqui, mas eu podia passar horas falando sobre filmes desse tipo, porque eu amo, sério. É tipo um dos meus subgêneros preferidos. Mas vamos lá. Longlegs. Um assassino, roqueiro, cultista e adorador do diabo nos anos 80. Óbvio que se é nos anos 80 e ele é roqueiro, ele vai ser satanista. Invocação do Mal 3 não é um filme excelente, mas ele fala sobre um caso real em que a possessão demoníaca foi um argumento para a defesa em um caso de assassinato no tribunal. Não, o assassinato não foi no tribunal, mas foi um argumento usado no tribunal em um caso de assassinato. Ok. A Casa do Demônio é um filme que eu gosto muito, que conta a história de uma garota que é contratada para ser a babá de uma idosa, apesar dela ter experiência em ser babá de crianças. Só que ela aceita porque é por uma noite numa mansão, enquanto o filho dessa idosa, que é um homem adulto, maduro, sai com a sua esposa. Só que o que ela não sabe é que tudo aquilo é só uma encenação para eles poderem sacrificar ela em um ritual satânico no porão da casa. Anything for Jackson é um filme que traz muito a ideia de que o satanista pode ser o seu vizinho, o seu amigo ou até mesmo, no caso desse filme, o seu médico. Ele conta sobre um casal de idosos, onde o marido é obstetra e eles sequestram uma paciente dele que está grávida para que eles consigam possuir ela, encarnar o espírito do neto deles, que é o Jackson, que faleceu no bebê que ela está esperando. Tudo isso através de rituais satânicos e com a ajuda de um satanista profissional que se prova ao decorrer do filme que, na verdade, ele é um verdadeiro bundão. Esse filme, sinceramente, não tem a fama que ele deveria porque ele é muito bom e ele dá medo real. Starry Eyes é outro filme não muito famoso, mas que ele endossa o conceito de que tudo da cultura pop, tudo de Hollywood é satânico. Se você é famoso é porque você vendeu sua alma pro diabo, enfim. E ele conta sobre uma menina que mora em Los Angeles e que ela tá correndo atrás do sonho dela, que é ser uma grande atriz. Só que isso não tá dando muito certo. E aí um dia ela vai fazer uma audição para um filme de terror de uma produtora muito famosa e que promete transformar novos rostos em grandes estrelas. Só que nessa audição acabam não gostando muito dela. Só que aí eles conseguem ver um lado extremamente vulnerável e acabam se interessando por essa vulnerabilidade. E aí a produtora acaba entrando em contato com ela. O próximo passo para ela conseguir esse papel é ela ir até uma mansão onde ela encontra um velho muito sinistro e nesse momento você acaba percebendo que o que está em jogo, na verdade, não é o papel, e sim a alma dela. Mas olha, gente, eu não estou dizendo que o satanismo não existe e nunca existiu.
Inclusive, a Igreja de Satã está vivíssima. E quem são os membros dessa igreja? O que fazem? Do que se alimentam? Eu assisti um documentário que se chama Salve Satanás, de 2019, Hail Satan, pergunta, ponto de interrogação, que fala bastante sobre o pânico satânico, mas fala sobre os satanistas nos dias de hoje. Agora, prestem atenção, os satanistas, a Igreja de Satã é uma religião ateísta. Eles não acreditam em Deus e, consequentemente, eles não acreditam no diabo. Eles se apropriaram da imagem do diabo como sendo o exato oposto de Deus. Mas eles não estão fazendo coisas que se opõem a Deus, e sim à igreja. Então, se a igreja tem como líder máximo Deus, os satanistas têm como líder máximo Satã, apesar deles não acreditarem. E aí, o que eles fazem? Vamos supor, uma igreja fez um discurso extremamente homofóbico na cidade de São Paulo. Eles vão na frente do parlamento da cidade de São Paulo e promovem um casamento gay. Eles fazem trabalhos de caridade, eles lutam por direitos humanos e direitos de minorias. Talvez esse documentário seja tendencioso, talvez não. Mas eu acho que vale a pena assistir para entender um pouco mais sobre os fundamentos dessa religião que, para nós, em um mundo que foi inteiramente catequizado, basicamente, ou evangelizado, é uma religião que pra gente soa como algo estranho, justamente por ser diferente daquilo que é o usual pra gente. Inclusive, as mulheres da Igreja de Satã fizeram uma campanha muito legal para arrecadar absorventes e contraceptivos que chamava Sangrando com Satã, algo assim. E eu achei icônicas. Enfim, o documentário é bem interessante. We're not what you think we are. Satanic Temple was an idea between a handful of people directly confronting authority. This makes life fun. State officials have put up a 10 Commandments monument on government property. Satanists are demanding equal rights. I am a tax-paying member of Arkansas, and I don't want that there. They just want to irritate. The Satanic Temple says, and you also need to put up our monument to Satanism. As a Satanist, I believe that confronting injustice is an expression of one's satanic faith. You see Christian theocracy just creeping itself into our government, and it is our duty to stand up to this. We want people to evaluate the United States being a Christian nation. It's not. Bom, conclusões. O medo daquilo que é considerado malvado e perverso nunca vai desaparecer. E nem deveria, afinal, é um instinto de sobrevivência. Só que o pânico satânico e todas as suas vítimas servem pra gente olhar para o passado e pensar até que ponto o medo e a necessidade de proteção são reais e em que ponto eles começam a virar uma paranoia sem fundamento algum, um delírio. Até porque nunca teve uma Jonestown satânica, nem nada parecido. Enfim, com essa quantidade de gente sendo acusada de coisa e bruxa sendo caçada, o maior medo que eu, pelo menos, tenho, e que ao contrário da pandemia do satanismo é realmente real, é de que a próxima pessoa a ser perseguida e acusada de alguma coisa seja eu, alguém da minha família, alguém dos meus amigos. E, sinceramente, eu acho que esse é um medo que todo mundo deveria ter, porque tá todo mundo sendo acusado de alguma coisa no ano de 2025, não é mesmo? Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje do Turno da Noite, do Documenturno, muito diferente do que a gente está acostumado. Então eu quero muito saber o feedback de vocês sobre esse formato. Não esqueçam de me escrever, pode ser e-mail, pode ser pelo Insta, que é @oturnoDaNoite.mp3, pode ser por carta e enviar por pombo correio, do jeito que vocês quiserem. Me escrevam. E eu amei o Documenturno, amei estar aqui olhando não pra vocês, pra minha própria cara, mas trazer um rosto pro Turno da Noite de vez em quando. E é isso, gente. Um beijo. Eu vejo vocês na próxima. Só um adendo pra dizer que eu já escolhi o tema do próximo Documenturno e vai ser incrível. Vai ser uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu imagino que muita gente tenha, porque é uma coisa que não tem resposta. Enfim, vejo vocês lá.